Fala galera, meu nome é Tom e hoje eu vim para fazer com vocês uma aula sobre circunferências e círculos num plano 2D. Na aula de hoje vamos tratar sobre área da circunferência, posição relativa das circunferências. Vamos tratar também sobre a área da coroa, a área do setor, circunferências inscritas, circunferências circunscritas. Eu vou ficar devendo para vocês questões sobre posição relativa. Vou ficar devendo. Mas de resto, a gente vai ter tudo. Então, deixa eu pegar uma borracha aqui. Pegar uma caneta. Então, antes de começar, vamos dar um panorama geral sobre as fórmulas principais. Primeiro, a nossa matéria é sobre circunferências. Então, vamos dividir a nossa circunferência em algumas partes. Primeiro, esse pedaço que vai do centro até a borda, a gente vai chamar esse pedaço de raio, que é a grande base das maiorias das questões. Todas as fórmulas que a gente for utilizar, a gente vai utilizar o raio. Então, o que essa área inteira aqui é? Essa aqui é o círculo. Peraí, aqui é o centro. Toda essa área aqui, ela é o círculo. E como que a gente acha o valor desse círculo? A gente usa a fórmula seguinte. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente utiliza para a gente descobrir a área total do nosso círculo. Π sendo 3,14, 3,1 ou 3, dependendo da questão, e o raio sendo aquela distância que a gente já comentou. E aí, a gente vem para uma próxima divisão dela. Qual que seria uma próxima divisão? Eu vou deixar anotadas as fórmulas aqui em cima. Qual que seria essa outra divisão? Ela é isso aqui, ó. Quando você vai comer uma pizza, você pega um pedaço dela. E aí, esse pedaço na matemática, a gente vai chamar ele de setor. Então, a gente tem aqui o setor de um círculo, que ele tem ângulo e apresenta raio. A gente acha qual que é o ângulo total da circunferência? 360. E qual que é a fórmula para achar ela? πr ao quadrado. Só que a gente tem um ângulo e que a gente quer achar a área disso. Então, a gente faz a regra de 3. Então, a gente faz 360A igual a πr ao quadrado vezes o ângulo. A gente vai passar o 360 dividindo. Então, a área vai ser πr ao quadrado vezes o ângulo sobre 360. Então, a fórmula que a gente vai utilizar para o setor é essa aqui. Vamos botar ela aqui no cantinho. Agora, vamos para a próxima fórmula, que é nada mais nada menos do que a coroa circular. E você me pergunta, o que é a coroa circular? A coroa circular nada mais é do que essa arruela, do que esse aro que fica em volta do nosso círculo. A gente chama isso de coroa circular. E como que a gente acha isso? Porque a gente consegue ver que a gente tem duas circunferências. Logo, o que a circunferência tem e é necessário é raios. Então, essa circunferência maior tem um raio e a circunferência menor tem um raio. A gente pode chamar de R1 e R2. Então, como que a gente descobre isso aqui? A gente faz a área do maior
menos a área do maior, certo? O que isso diz pra gente? A gente vai botar o π em evidência. Botando o π em evidência, a gente vai achar a nossa fórmula. A área do setor, a área da coroa circular é essa aqui, ó. Que a gente faz π vezes o raio ao quadrado da circunferência maior, menos o raio ao quadrado da circunferência menor. Agora, essas são as fórmulas principais que a gente vai utilizar para a gente tratar de um círculo. As outras fórmulas, elas são falando sobre círculos relativos entre duas circunferências e também quando elas estão circunscritas, quando as circunferências estão circunscritas nas fórmulas. Vamos primeiro falar das formas inscritas numa circunferência. O que é algo ser inscrito numa circunferência? É ele estar dentro. Como você pode ver, esse quadrado está dentro da nossa circunferência. Então ele é um quê? Quadrado inscrito. E o que a gente tem dentro desse quadrado? Primeira coisa, a gente tem o raio, porque ele vai vir aqui e bater aqui. Então a gente tem um raio. E a gente tem essa coisa aqui, ó, que vem do centro do círculo até a base da nossa figura. A gente vai chamar isso aqui, ó, de apótema. E como que a gente vai calcular essas coisas? A gente, dentro dessas figuras, a gente acha triângulos, retângulos, e a gente vai achar os ângulos dele, e dentro disso a gente vai fazer razões trigonométricas. Só que são razões um pouco extensas, que eu não vou me alongar aqui. Então eu vou botar as fórmulas diretamente. A gente tem as fórmulas de um quadrado escrito na circunferência, a gente tem como descobrir o quê? Uma apótema e um lado. Então, qual que é a fórmula da apótema? A gente vai ser raio, raiz de 2, sobre 2. Já do lado, vai ser raio, raiz de 2. Se você conseguir perceber que a apótema é literalmente metade, o lado é literalmente metade da apótema. Por isso que ele vai dividir por 2. Tendo esses aqui como... Calma, cadê eu selecionar? Achei. Como o do círculo inscrito, vamos botar ele para o nosso canto aqui. Botar ele ali. Vamos ver agora do círculo. Ô, louco, o que houve aqui? Calma. Vamos ver agora o círculo. Caramba, meus círculos são ruins, hein? E um triângulo equilátero inscrito nele. Então a gente vai ter o quê? Vamos ter o lado. Opa, vou pegar uma caneta aqui. Vamos ter o lado. Vamos ter o círculo, a metade, o centro sendo aqui. Vamos ter o raio. Era para estar aqui, todas as quinas das figuras, elas estão aqui bater na borda da circunferência. Mas meu desenho não tá a melhor coisa do mundo. Então, a gente vai ter o raio aqui e a gente vai ter o que aqui? A apótema. Então, a apótema, ela é metade do raio, apótema daqui a 3, porque tem 3 lados. E o lado vai ser o raio multiplicado por raiz de 3. Vou selecionar eles aqui. Vamos botar eles de cantinho. Dar uma diminuidinha neles aqui. Para caber todo mundo. Fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vamos botar nesse cantinho aqui. São 3.
São três figuras que a gente vai colocar inscrita e vai circuncidir, vai fazer uma circunscrição na circunferência. A próxima figura, a gente vai ter um círculo e nada mais, nada menos do que um hexágono inscrito na nossa circunferência. A gente vai ter o que aqui? O lado. Vamos ter o que? A nossa apótema. E vamos ter também o nosso raio. Tá vendo? Que quase todos eles formam. Quase não. Isso aqui forma também. Só botei em outra posição. Formam triângulos. Que é da forma que a gente encontra pra gente resolver eles. Como eu disse, que são razões trigonométricas que a gente utiliza para encontrá-las. A apótema do hexágono a gente vai achar como raiz de r vezes raiz de 3 sobre 2. E o lado ele vai ser exatamente igual ao raio. Então, achou o raio, você achou o lado. Então, presta atenção que tem muitas questões que falam disso. Ele te dá uma apótema, fala para você encontrar o raio e depois fala para você encontrar o lado. Só que você vai fazer muito menos conta porque você vai saber que o lado é igual ao raio. Então você vai encontrar o raio e você já vai passar para a próxima questão. Vamos juntar todas as fórmulas aqui, ó, para a gente fazer nosso banco de fórmulas aqui para quando a gente for resolver as questões. Vamos para a próxima, que são agora as figuras inscritas numa circunferência. Quando a gente tem aqui, ó, um triângulo, vamos desenhar um triângulo aqui, e uma circunferência inscrita dentro dela. Opa, virou um ovo. Uma circunferência. Circunferência. Vamos tentar mais uma vez. Aí, o que a gente vai ter aqui? Vamos dar um zoom. A gente vai ter aqui o centro da nossa circunferência até a base. Quando vai do centro até a base, a gente tem o que? A apótema. E também, nada mais, nada menos do que o raio da nossa circunferência aqui, ó. Raio. Então, quais são as fórmulas que a gente vai ter? Da mesma forma, a gente vai encontrar por meio de razões trigonométricas. L raiz de 3 sobre 3. E já a apótema a gente vai achar como raiz sobre 2. O raio sendo o raio da circunferência. Já a apótema, ela é a apótema do triângulo. Então, não é a apótema do círculo. Então, é bom lembrar desses detalhezinhos. Que se você não tivesse escutado isso, ele ia perguntar qual que é a apótema do triângulo. E você ficar, ué, mas tem fórmula de apótema do triângulo? Então, mas tem. Porque a fórmula de apótema já é a apótema do triângulo. Vamos para a próxima, que é o quê? São essas três figuras que a gente trabalha. Então, a próxima a gente já sabe, né? Quadrado. Opa, quadrado feio. Quadrado. Ó, ficou lindão. Circunferência dentro. Circunferência. Mais uma vez. Aí, vamos ficar com essa. A gente vai ter o que? Centro. Centro. A apótema. E o raio da circunferência. Quais que são as fórmulas que a gente vai utilizar? Para achar o raio, a gente vai fazer lado raiz de 2 sobre 2 e apótema raiz r vezes raiz de 2 sobre 2. Então, ó, aqui, opa. R e apótema do quadrado. Vamos selecionar aqui e botar no nosso banco de fórmulas.
Vamos para a próxima? Qual que é a próxima figura que a gente trabalha? Isso mesmo, você que respondeu, que é o hexágono. Pô, esse hexágono engraçado aqui. Hexágono. Não. Hexágono. Caramba. Vou desenhar ele por linhas. Ó, não é o melhor hexágono do mundo, mas é o que a gente tem. Vou desenhar uma circunferência dentro dele. Ó, vou fazer o seguinte, vou desenhar a circunferência aqui fora. E eu coloco dentro dele, ó. Presta atenção. A gente vai pegar e diminuir ela para encaixar aqui dentro. Pronto, agora sim. Olha como ficou bonitinho o nosso desenho. O que a gente vai ter aqui? Ah, ficou um pouco fora. Mas dá para entender. A apótema, o círculo, ele tem que ficar batendo aqui na base. Não, nunca se esqueçam disso. Quando forem desenhar, lembrem desse detalhe que acabou ficando fora aqui do meu desenho, mas vocês são inteligentes, vocês entenderam. E o raio da nossa circunferência. Qual que vai ser? Você lembra que aqui o lado era igual ao raio? E aqui vai ser a mesma coisa. O raio vai ser igual ao lado do hexágono. E a apótema, ela vai ser igual ao lado raiz de 3 sobre o 2. Aí, vamos encaixar aqui no nosso banco de fórmulas. Aqui, ó, pronto. Vamos trazer isso aqui mais para perto. Calma. Aqui, aqui. E vamos trazer isso tudo para cá. Porque a gente vai usar isso aqui bastante agora. Vamos começar com as questões. Questão número 1. Em um determinado município, os moradores de algumas localidades estão enfrentando dificuldades para a recepção de sinal. Tananã, 4 antenas de transmissão conseguem cobrir uma área circular de 3 km de raio. Já está falando do raio. E representados pelos círculos brancos. Entretanto, a região pintada de preto não há sinal. Usando π igual a 3, olha que coisa boa. Quando a questão bota π igual a 3, a área da região sem cobertura é de... Vamos descobrir? Como que a gente vai descobrir essa parada aqui? Se você olhar bem para nossa figura, vamos traçar os centros aqui, essas antenas, né? Reparou que se a gente ligar esses pontos aqui, a gente tem o quê? Um quadrado. Olha só, achamos uma figura. E o que a gente faz com as figuras que a gente encontra? A gente vamos fazê-las trabalharem pra gente, porque a gente vai usar elas para facilitarem a nossa questão. Vamos olhar aqui. Vamos fazer. Nossa, pô, essa caneta tá ruim pra caramba. Vamos usar um lápis. O lápis também. Poxa. Sensibilidade. Não é isso. Queria deixar mais fina. Não sei. Ah, e aqui, ó. Caramba, não tinha visto. Estilo do lápis. Vou deixar fininho aqui. Vamos fazer com lápis. Opa, que andou aqui. Pô, esse programa tá dando problema. Sem problemas. Ó, achamos um quadrado com 4 ângulos de 90 graus. Se você reparar, a gente tem 4 setores. A gente tem 4 setores de 90 graus. 90 vezes 4 dá quanto? 360.
Qual que é o ângulo de uma circunferência? 360. Então, se a gente juntar todos esses setores, a gente vai ter um círculo completo. Então, a gente não vai precisar fazer a fórmula do setor. A gente pode simplesmente fazer o πr ao quadrado. Já que é um setor, uma circunferência inteira. A gente tem 3 como π e 3 como raio. Então, a gente vai ficar 3 vezes 9, 27. Então, a área dessas 4 aqui é 27. Mas, para a gente descobrir a área em preto, a gente também precisa saber a área do quadrado. E acredito que todo mundo saiba que a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser 3 aqui. Então, a gente vai ter o lado 6. Vai ser 6 ao quadrado. A área do quadrado igual a 36. Deu para pegar legal? Então, vamos fazer a área do quadrado menos a área do círculo é igual à área pintada. 36 menos 27 igual a 9. Gabarito, a área pintada é igual a 9. Próxima questão. Um fazendeiro precisou construir uma parte de uma tampa de concreto, blá, blá, blá. Essa tampa corresponde a uma semicircunferência. Então vamos pintar aqui uma semicircunferência, ou seja, um setor circular de ângulo de 180 graus. O diâmetro da cisterna é de 9 metros. Conforme constatou o fazendeiro, sabendo que o custo de construção dessa tampa é de R$ 100 por metro quadrado, qual é o valor gasto? Então, a gente tem um setor circular de 180. Então, a área do setor igual a π vezes r vezes o ângulo sobre 380. A gente sabe que o diâmetro vale 3. E se sabe que o raio é igual ao diâmetro sobre 2. Então, o raio vai ser 3 sobre 2. Logo, a gente vai ter o raio como 1,5. Esse vai ser o nosso raio. Vamos substituir lá na fórmula. Π ele não nos dá, então a gente vai manter π. A gente não vai substituir por 3,14. Então vamos vezes 1,5 ao quadrado vezes o ângulo, que é 180, né? Que é um setor, é um semicírculo, sobre 360. Vamos simplificar isso aqui e isso aqui por 90. Então vai ficar π vezes 1,5 ao quadrado da... A gente vai ter 1,5 ao quadrado, que vai ser igual vai ser 2,25. 180 para 90 vezes 2 sobre 180 aqui para 4. A área do setor, 2,25 vezes 2 vai ser π vezes 4,5 sobre 4. Que vai dar essa divisão, vai dar 1,125. Então, essa aqui é a área da tampa que ele vai fazer. Mas ele disse que a tampa vai custar R$ 100 o metro quadrado. Então, o custo vai ser 125 π. Nunca se esqueça do π na resposta. Então, vai ficar 112,5 π reais. Só que não existe π reais. Então, vamos substituir o π por
3,14, que vai dar o nosso dinheiro total. Então vai ficar 353,25, sendo o nosso gabarito final aqui, ó. Questão número 3. Qual é a área de um setor circular com um ângulo de 30 graus que tem um diâmetro de 10? Vamos fazer aqui então. Vamos botar essa conta aqui toda. Calma. Vamos colocar essa conta toda aqui pra cá. Vamos indicar, né? Isso aqui é a questão 2. Vamos fazer a questão 3. A área do setor é igual a π vezes r ao quadrado vezes o ângulo sobre 360. A área do setor, ele não nos dá π. Mas, olha aqui, ele dá o diâmetro. O diâmetro em metros é 10. Então, o raio vai ser 5 ao quadrado. Vezes o ângulo, que é 30, sobre 360. Vamos cortar aqui, aqui. Então, a gente vai ficar com π vezes 25 vezes 3 sobre 36. 25 vezes 3 igual a 75. 75π sobre 36. Você poderia deixar a resposta assim, ou você fazer um trabalho meio de boi e fazer essa divisão, né? A divisão ficaria 6,54. Bom, houve um equívoco da minha parte, porque eu fiz direto. Porque o que? A gente pode simplesmente dividir, a gente pode substituir isso aqui por 3,14 e dividir por 36, que aí vai dar 6,54. Ou a gente pode simplesmente ignorar isso e a gente botar como 75π sobre 36 ou 2,03π. Então, o resultado final, 75π sobre 36 ou 2,08π ou 6,54. Aí vai do que o seu professor pedir, do que você quiser. E aí vai muito de preferência. Mas eu gosto de deixar com o π. Não sou muito fã de transformar o π, não. Quase que a gente esquece o 54. Deixa ele pra trás. Caramba, é difícil de selecionar as coisas dessa vez, hein? Aí, agora sim. Vou botar 3 aqui pra cá. A questão 4, houve um erro aqui na folha, então a gente vai pular ela. Vamos para a questão 5. Calcule a região colorida, sabendo que R é igual a 20 centímetros e R menor é igual a 8. Olha aqui, se você reparar, você for parar para pensar, você vai pensar logo na coroa, a do arco. Você está correto com esse pensamento. Mas você pode pensar também que são dois setores. Mas para a gente diferenciar um pouco, já que a gente está fazendo muito setor, vamos fazer a do arco. Essa aqui, ó, π R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Mas você está vendo que a gente tem um quarto do círculo, então no final a gente vai ter que dividir o resultado por 4. Ele não nos dá π, então a gente vai ter que fazer um resultado π, algum número π, ou a gente vai transformar para 3,14. Então, π, aqui o R maior é 20 ao quadrado, menos 8 ao quadrado. π é igual a 400, menos 64.
Esse resultado vai ser 64, 340, 316. 336 pi. Esse aqui vai ser o nosso resultado. Mas isso é da circunferência inteira. 336 pi sobre 4. Vamos fazer essa divisão junto? 336 por 4. Aqui a gente vai ter... a gente pode dividir, tentar por 5? Não, dá 20. Vamos mais para cima. A gente pode tentar por 5, vai dar 20. Por 7 vai dar 28. E por 9 que vai dar... Não, por 8 que vai dar... 32. E é bem próximo, não? Então vai ser 32. Opa! Caramba! Errei aqui. Aqui vai ser 8, que vai sobrar 1. Vai descer o 6 e a gente vai botar o 4 aqui. 84. Então a gente vai ter o resultado 84 pi. Ou nada. Vamos deixar assim, 84 pi. Vai ser o nosso gabarito da questão número 5. Número 5 ou número 6? Número 5. Vamos para a questão número 6. Sabendo que o ângulo é 150, e π é 3,1, qual que é a área do setor circular? Olha aí o setor circular aparecendo mais uma vez. A gente já tem todas as informações, né? 3,1 vezes... Olha aqui, quase que eu perco. Ó. Eu ia falar que não tem raio, mas o raio tá ali, ó. Vezes o 9 ao quadrado vezes o 150. Aqui vai dar 360. Vamos cortar aqui e já resolver o quadrado direto. 3,1 vezes 81 vezes 15 sobre 36. Então essa conta toda aqui vai dar 3.766,5. E se a gente dividir para 36, a gente vai ficar com o nosso resultado de 104,625. Olha aqui, gabarito 104,625. Agora vão ser questões que elas vão ser um pouco mais complicadas. Por que que vão ser um pouco mais complicadas? Porque a gente vai precisar usar nosso banco de questões aqui, ó. Todas essas fórmulas aqui, vou até puxar aqui para baixo. A gente vai ter que usá-las. Opa, puxei errado. Vou puxar mais para cá. Pronto. Agora a gente tem pertinho. Vamos para a primeira questão. Numa circunferência está escrito um triângulo equilátero cujo a apótema... Você lembra o que é apótema? A apótema é a distância do centro da circunferência até a base da figura. Então, uma circunferência está escrito um triângulo. Então, tem um triângulo dentro da circunferência, com a apótema que mede 3. Qual que é o diâmetro da circunferência? Então, a gente tem que achar... Ó, a apótema mede 3. A gente tem que achar o 2R, que é o diâmetro. Então, qual que é a fórmula do diâmetro do triângulo inscrito na circunferência? Raio sobre 2. Então, a apótema é igual a raio sobre 2. 3 igual a raio sobre 2. Passo 2 dividindo, 2 multiplicando, perdão, vai dar 6 igual ao raio. Tá vendo que a gente tem o nosso diâmetro aqui como 2R, que é igual ao D?
Então vai ser 2 vezes o 6, que vai ser o D. Então aqui, diâmetro 12. Gabarito aqui, ó. Diâmetro 12. Vou deixar anotado aqui pra gente poder apagar isso aqui e deixar um espaço livre aqui, ó. Diâmetro igual a 12. Vou apagar aqui. Próxima questão. A apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 8 centímetros. O lado do hexágono regular inscrito nessa circunferência mede... Cara, essa questão 8, eu tava dando uma analisada nela, e ela é um pouco mais complicada. Por quê? Que lembra que eu disse lá no início que a gente não ia ter que fazer as relações trigonométricas? Então, eu menti. Porque a gente vai precisar sim. E a gente vai fazer essas análises agora. Por que que a gente vai precisar? Porque a gente vai ter que fazer uma tangente para a gente aí, enfim, chegar no nosso ângulo. Por quê? A gente vai pegar aqui o valor da apótema, que é a que aqui diz que é 8. E tá vendo aqui que ao lado ele divide? Então esse lado aqui vale L por 2. E aqui, ó. Opa. Aqui. E quando a gente tem o lado oposto sem a hipotenusa, a gente tem um... Então a gente tem que usar o oposto sobre o adjacente. Então vai ficar... Isso, vai ficar o oposto. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 60. Então esse ângulo aqui é de 30. Como que eu sei isso? Porque a soma de todos tem que dar 180. Então aqui é 60 também, vai dar 120. Com 60 de lá, vai dar 180. Então a metade aqui. Então tem que achar tangente de 30. Então vai ficar tangente de 30 igual a 8 sobre L sobre 2. E qual que é a tangente de 30? Vamos lembrar a tabelinha? 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Onde põe a raiz no 3 no 2, a tangente é diferente. Olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Como é 30, então vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 a 8, L sobre 2. Então vai ficar aqui, 24 igual a L raiz de 3 sobre 2. A gente vai passar lá multiplicando. Então a gente vai ter L raiz de 3 igual a 48. Vamos passar essa raiz dividindo. Então vai ficar 48 sobre raiz de 3. Como a gente não pode ter raiz na parte de baixo, vamos ratificar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então a gente vai ficar com 48 raiz de 3 sobre 3. E a gente sabe que 18 faz parte da tabuada do 3, quando a gente multiplica por 6, né? Então, se 18 faz parte e 30 é 36. Não, peço perdão. 16. Então vai ficar 16 raiz de 3. Esse aqui é o nosso gabarito, 16 raiz de 3. Vamos dar uma recapitulada? Por que que a gente fez isso? Porque ele queria saber a apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 8. O lado do hexágono regular inscrito nessa circunferência é... A gente teria que desenhar um hexágono aqui também. Mas o lado, ele continuaria sendo L sobre 2. Porque, gente, a apótema, ela divide o lado no meio.
Então a gente fez pelo triângulo com as razões trigonométricas, porque é a forma mais fácil. Então a gente achou esse triângulo retângulo aqui, a gente pegou o ângulo de 60, que são todas as pontas, são 60, né? A gente dividiu ele no meio. A gente, assim, encontrando uma tangente de 30, que é o oposto sobre o adjacente. Então, a gente vai ficar com 8 sobre L sobre 2. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Multiplica cruzado. A gente vai ficar com L raiz de 3 sobre 2. Passo e 3 vezes 8 é 24. A gente vai passar o 2 multiplicando, que vai dar 48. Vamos passar o raiz de 3. Vou pegar o laser. Vou pegar o 48. Vamos pegar a raiz de 3 e passar multiplicando também. Passar dividindo, perdão. Esse aqui, o raiz de 3 vai ficar embaixo. Mas como nenhuma raiz quadrada pode ficar no lado de baixo, a gente vai radificar. Radificar ou ratificar? Não sei. E vamos ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. E aqui vai ficar raiz de 3 em cima. 48 dividido por 3 dá 16. 16 raiz de 3, nosso resultado final aqui. Bom, essa aqui foi um pouco mais complicada, mas vamos anotar ela aqui, 16 raiz de 3, para a gente poder apagar aqui e a gente poder ir para a próxima, que é a questão 9. Qual que é a razão entre o lado do quadrado inscrito e o lado do quadrado circunscrito em uma circunferência de raio R? Bom, ele não dá nenhum dado pra gente, então a gente vai ter que se virar nos 30. Um quadrado inscrito, vamos analisar bem, então é a razão do lado do quadrado inscrito, então vai ser o quadrado dentro da circunferência, sobre o lado do quadrado circunscrito, então o quadrado em volta da circunferência. Vamos lá ver? O quadrado inscrito, a gente já tem a fórmula pronta aqui, ó. R raiz de 2. Então vai ser R raiz de 2. Se a gente reparar bem, o apótema aqui, ele também se torna próximo ao raio. Logo, a gente vê que se a gente pegar isso aqui, são dois raios, que é igual ao lado do quadrado. Então, o lado do quadrado vai se tornar 2R. 2R. Aqui, ó, peço perdão pela confusão, eu confundi. É o contrário. O quadrado inscrito sobre a razão entre o quadrado inscrito e o lado do quadrado circunscrito. Então, é o contrário. Peço perdão aqui, ó. Opa, não consegui apagar aqui. Então, é o contrário. É o lado do quadrado aqui e o lado do quadrado aqui. Então, a gente vai ter R raiz de 2 e 2R aqui. Vamos cortar R com R. A gente vai ficar com 2 sobre raiz de 2. Mas lembra que a gente não pode ter raiz na parte de baixo? Vamos fazer então, vamos radificar. Vamos multiplicar os dois por raiz de 2. Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Cortou. Raiz de 2. O nosso gabarito aqui. A razão entre os lados é raiz de 2. Olha isso. Com pouco tempo, a gente terminou a primeira folha. Vamos para a próxima. A apótema de um hexágono regular inscrito numa circunferência mede 15 centímetros. Quanto mede o seu lado? Perdão. A apótema de um hexágono regular inscrito, vamos ver qual que é. Aqui, ó. Raiz é R vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vamos anotar aqui. R raiz de 3 sobre 2. E a gente já sabe a apótema, né? Que é 15. Vamos passar multiplicando.
Vai ser 30 igual a R raiz de 3. Passa raiz de 3 dividindo também. Aquele esquema padrão. Então vai ficar 30 raiz de 3 sobre 3. Vamos cortar aqui, vamos fazer a divisão. 10 raiz de 3. Esse é o nosso raio. Achamos que é igual ao raio. Quanto mede ao seu lado? Você lembra do que eu falei lá no início da aula? O que eu falei? Que o L é igual ao R. Então, o lado é igual ao raio. Se a gente achou o raio, a gente achou o lado. O raio é igual a raiz de 3. Logo, o lado é igual a 10 raiz de 3. Mole, moleza é igual sentar no pudim. Então, próxima questão. A apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência mede 6. Então, a apótema mede 6. Então, é um triângulo equilátero inscrito na circunferência. Então, esse aqui, ó. Então, a gente já sabe que a fórmula é A igual a R sobre 2. 6 igual a R sobre 2. Passa multiplicando. 12 igual a R. Calcule a medida do lado. Qual que é a fórmula do lado? R raiz de 3. Então, a gente já tem o lado, que é R raiz de 3. L igual a 12 raiz de 3. Ué, virou borracha? R raiz de 3. Aqui vai ficar 12 raiz de 3. Viu, família? Não é muito difícil. Não é um monstro. Não é um bicho de 7 cabeças. Questão 12. O lado de um hexágono regular inscrito em uma circunferência mede 8 centímetros. Então, a gente sabe que o lado... Peraí, vamos apagar isso aqui. Cadê aqui? Apaga. Então, o lado é igual a 8. Calcule a medida do raio da circunferência e a medida do apótema do hexágono inscrito em uma circunferência. Então, se a gente achar o raio, a gente vai achar o lado. E com o lado, a gente vai achar... Não. A gente tem o lado. Com o lado, a gente vai achar o raio. Com o raio, a gente vai achar a apótema. Então, a gente sabe que o apótema vale R raiz de 3 sobre 2. E o R é igual ao lado. Então, a gente já tem o R, que é igual a 8, né? Que o lado é 8. Vamos botar na fórmula aqui. 8 raiz de 3 sobre 2. Cortou aqui, virou 4. Apótema é igual a 4 raiz de 3. Tá bom? Achamos aqui. Agora, vamos anotar aqui. Apótema. Opa. Apótema igual a 4 raiz de 3. Agora que as coisas começam a ficar interessantes. Vamos ler o enunciado. Calcule a área do segmento circular. O que é um segmento circular? Normalmente é a parte pintada ou alguma parte do círculo que ele quer que você ache. É um segmento circular. Vamos calcular então? Essa área aqui, se você reparar bem, é um setor e um triângulo juntos. Então, dá até para resolver aqui, ó. Nem precisa sair da folha. Vamos calcular a área do triângulo primeiro? Caramba, esse aplicativo é meio ruim. Base vezes altura, divido por 2. Aqui é 16, aqui é 16. 16 vezes 16. Dividido por 2. Aqui vai dar 256 dividido por 2. Isso aqui
vai dar 128. Achamos a área do triângulo. Vamos achar a área do setor? Espero que você já tenha decorado, tanto que a gente usou. Eu não vou nem escrever mais. Π 16 ao quadrado vezes 90 sobre 360. Corta aqui. Dá para simplificar aqui por 4, hein? Ó, π vezes 256 vezes... por 9, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então vai ficar 256 π sobre 4. E a gente vai achar 64 π. 64 π. Agora, para a gente achar a área do segmento circular, a gente vai ter que fazer a área do setor menos a área do triângulo. A área do segmento circular, então, quer dizer que é 64 π menos 128. Opa! Tem alguma coisa errada? Claro que tem alguma coisa errada. Não tem como a gente diminuir um número menor pelo outro, porque na geometria não existe números negativos. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? E por que a conta tá correta? Se você estivesse fazendo uma prova e você estivesse desatento, você chegar aqui, nossa, eu fiz alguma coisa errada, não sei o que. Não tá errado. Por causa do π. Porque se o π, a gente considerasse o π como 3,14, 3,1 ou 3, a gente acharia um número maior que 128. Ó, 64 vezes 3,1, vamos considerar assim, a gente acharia 198,4. Então a gente conseguiria sim fazer essa subtração. Mas como ele não nos deu a quantidade de π, e a gente está usando uma unidade de medida que a gente pode utilizar o π, não é como reais, que não tem π reais. Então a gente vai botar esse 64 em evidência. A gente vai fazer 64, abre parêntese, π menos 128 é divisível por 64, né? Era na tabuada dele por 2. Menos 2. Olha só, olha lá, olha só que coisa bonita. Achamos o nosso resultado. Vamos para a última questão da folha para a gente ir para a próxima parada, que é, deixa eu ver o nome dela aqui para eu não falar besteira, posição relativa entre duas circunferências, que é uma coisa bem de boa também, que a gente vai conseguir matar em uns 10 minutos. Essa aqui, para mim, é a questão mais trabalhosa dessa folha. Vamos separar essa imagem aqui, que vai ser interessante. Pronto, conseguimos separar a figura. Vamos ler o enunciado dela. Para compor a logomarca de uma empresa, um design gráfico desenha um quadrado ABC e dois arcos de circunferência com centros em B e D, pintando a região compreendida entre esses dois arcos, conforme mostra a figura. Essa logomarca será desenhada na parede de entrada de uma empresa de modo que o quadrado terá 4 metros de lado. Então a gente já sabe o lado do quadrado. Qual é a quantidade de tinta necessária para pintar a parte laranja? Vamos anotar o que a gente já sabe, que esses lados valem 4. E são dois arcos de centro, em D aqui e centro em B aqui, ó. Olha o saque que você tem que ter para resolver essa questão. Nesse caso aqui, você ficaria um pouco perdido. Mas se você dividir isso aqui no meio, olha o que você vai reparar. Olha aqui, vamos desenhar um círculo aqui. Se você pegar um círculo, ele vai encaixar perfeitamente. Aqui, ó. Encaixou perfeitamente com o centro em D. Estamos respeitando o que o enunciado nos disse. O centro em D. E se a gente pegar essa parte aqui, ó,
A gente pintar de branco, peraí. Vou pegar uma caneta maior, né? A gente pintar essa parte aqui de branco. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? O que será? O que será? O que será? Tchacabum! A gente tem um setor com um segmento circular. O que a gente acabou de fazer na questão 13? Um setor com segmento circular. Então a gente... E ele ainda nos dá π. Olha que coisa bonita. Olha que coisa legal. Olha que coisa bacana. Π como 3,1. Vamos resolver isso aqui? Segmento é igual a o π, que é 3,1, vezes o raio, que é o lado do quadrado aqui. Ó, tá vendo que ele tá fazendo papel de raio? 4 ao quadrado, vezes o ângulo, que é 90 aqui, né? 1 quadrado. 90 sobre 360. Corta aqui. 3,1 vezes 16 vezes 1 sobre 4. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 3,1 vezes 16. 49,6 sobre 4. Vamos dividir por 4 isso aqui. 12. 12,4. Olha, a gente achou a área do nosso setor, hein? E a área do triângulo? 4 ao quadrado dá o quê? Opa, quase que eu faço besteira. 4 vezes 4 sobre 2. Por quê? Base vezes altura dividido por 2. Então aqui vai dar 16. Vai dar 8. Vamos fazer um menos o outro, para a gente achar a área do nosso segmento laranja, que é 4,4. Então esse segmento laranja vale 4,4. Mas eu te faço uma pergunta. Vamos anotar aqui, ó, que o segmento laranja vale 4,4. Se a gente apagar tudo isso aqui, ó, que a gente escreveu, até travou o aplicativo. Deixa eu apagar tudo. A gente vai ver que o outro segmento é idêntico ao segmento que a gente acabou de calcular. Então, o segmento laranja é igual a 4,4. E o segmento laranja, o outro, com circunferência centro B, vai ser 4,4 também, porque ela vai ter o mesmo raio. Se circunferências têm raios iguais, são circunferências idênticas. Em questão de diâmetro, em questão de forma. Se a gente tem os dois segmentos laranja, vamos somar eles, né? 4,4 mais 4,4 é igual ao quê? 8,8. Gabarito, letra D. Olha só, caramba, a gente conseguiu finalizar a folha inteira. Agora, a gente vai... Vamos dar uma olhada em posição relativa entre as circunferências, que é uma matéria muito de boa. Que eu vou escrever aqui, ó, para esse cantinho aqui, ó. Galera, então, esses aqui são os casos de posição relativa entre as circunferências. Eu vou ler uma definição aqui para vocês. Para determinar a posição relativa entre as circunferências, comparamos a distância entre os seus centros com a soma e a diferença, ou a diferença entre os seus raios. Então, vamos para o primeiro caso aqui e o mais simples. Você está vendo aqui que o raio 1, que é... Vamos fazer ele de roxinho. Vou fazer as anotações aqui de roxo. O raio 1 e o raio 2 aqui. Você está vendo que se a gente somar eles, não vai dar a distância do centro 1 para o centro 2? Então, a gente vai representar isso de que forma? A distância entre 0,1, O1 e O2, que é o centro 1 e o centro 2, é maior que R1 mais R2. Então, ele vai ser, com certeza, vai ser maior que a soma entre eles. E a nossa resposta acaba por aí. Vamos dizer que o R1 é igual a 2 e o R2 é igual a 3.
Então, como que vai ficar a nossa resposta? A gente vai dizer que a distância é igual a 0,1,02, que é maior que 2. Poxa, canetinha cheba, hein? 2 mais 3. Então, a distância de O1, O2 é maior que 5. E a gente vai finalizar a nossa resposta com isso, sem mais e sem menos. Agora aqui para um caso mais simples ainda. Ele diz que é a circunferência tangente externa. Por quê? Ele diz que a distância entre o centro 1 e o centro 2 é igual à soma dos dois raios. Então vamos para o mesmo exemplo aqui. Vou botar de roxo. Esse aqui é 2 e esse aqui é 3. Então a gente repete. Vamos repetir isso aqui, né? Que é igual a 2 mais 3, que é igual a 5. Então a distância entre a circunferência 1 e a circunferência 2 é igual a 5. Essa aqui, coisa simples. E aí o Samir vai botar, o nosso professor vai botar a gente com a folhinha. Então vocês conseguem escrever todas essas paradas aqui na folha. Então você não precisa decorar. Agora esse caso aqui que é um pouco mais diferente. Ele diz que esse aqui, ó, que ele considera isso aqui tudo como R1 e isso aqui tudo como o R2. Então ele diz que a distância dos centros é maior que a subtração entre eles. Então vamos dizer que o R1 é igual a 3 e o R2 é igual a 2. Então, a distância deles vai ser maior que 1 e vai ser menor que 5. Porque a gente está somando, né? Então, ele está entre um e outro. Então, vamos escrever a resposta completa. O 1 é menor que a distância entre o centro 1 e o centro 2, que é menor que 5. E a gente finalizaria a nossa questão assim. Óbvio que eles vão complicar de que forma? Não desenhando. Eles vão só falar assim. Dado uma circunferência de centro 1 e centro 2, onde o raio do centro 1 é 6 e o raio do centro 2 é 4. Determine para que externas entre si, as externas entre si são essa aqui. Então vai anotando. Externas entre si, tangentes externas entre si, sejam secantes, que essa aqui são as circunferências secantes. Vou até anotar aqui porque é um pouco mais diferente. Secantes, e para que elas sejam tangentes internas entre si. Vamos para o caso das internas? Olha aqui. Ele aponta que uma circunferência está dentro da outra. Então, esse aqui tudo... Ó, vou até apontar com laser que vai ser mais fácil. Isso aqui tudo é o raio da circunferência 1. E esse cadinho aqui é o raio da circunferência 2. Então, ele vai dizer que a distância entre eles é com certeza menor que a soma entre eles. Por que isso? Porque o raio 2 já está incluído no raio 1. Então, se você for fazer a soma, vamos dizer que esse aqui é 5
Esse aqui é 1. Então, a distância entre o centro 1 e o centro 2 é menor que 6. Captaram? Então, são esses casos aqui que são os principais. Então, quais que são as fórmulas de cada um? A fórmula desse aqui, que são as circunferências internas, é essa aqui. Deixa eu deixar mais grosso, né? É essa aqui. Eu vou anotar aqui para vocês. Olha aqui. Da circunferência externa, da circunferência tangentes externas, das secantes e da circunferência interna. Esse aqui é toda a nossa matéria. Olha, área dos polígonos inscritos e circunscritos, fórmula de área, da área do círculo, do setor e da coroa. E aqui a gente tem posições relativas entre as circunferências. Então é isso. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, que você tenha sanado suas dúvidas, entendido todo o conteúdo. E eu te agradeço por ter ficado aqui até aqui. E até a próxima. Adeus!